E aí, fião, novamente aqui, te andando aqui naquele rolê, domingão, quente aqui. Eu vou falar hoje uma coisa chamada opiniões infundadas. Opiniões infundadas significam sem fundamento, sem embasamento. Creio eu que o meu companheiro Carlos Eduardo Maza, professor Maza, não lembre mais disso. Mas no início da década de 1990, estávamos eu e o professor Maza numa palestra que foi feita pela Fundação Educacional de Fernandópolis, a FEF. Eles trouxeram uma doutora em indigenismo aqui. Então estávamos sentados na plateia, uma palestra, digamos, enfadonha, como sempre, né? Porque os indivíduos falam mais de títulos do que propriamente do conhecimento. Mas estava indo. Maza preocupado, tentando ver como é que iria fazer as perguntas e tal. Mas aí a professora doutora, o que ela faz? Ela vai e solta a famosa pérola. Primeiro uma palestra que depois ficou emotiva, e palestra nunca pode ser emotiva. Quando você fala, trata de ciência, meu filho, você não pode tratar ela de forma muito emotiva. E aí disse do perigo de desmatar a Amazônia, isso em 1990. 91, a Amazônia, que iria virar um deserto. Aí o Maza olhou para mim na época e falou assim: eu ou você vamos fazer a colocação? Eu falei: Maza, faz você, que você você gosta mais desse tipo de situações. E o Maza fez a colocação falando para a doutora que a Amazônia viraria deserto, etc, porque era formação. A doutora, o que acontece? Ah, tá bom. Quando chegou a palestra, quer dizer, soltou dentro de uma palestra algo infundado, que muita gente saiu de lá dizendo isso. E aí, por isso mesmo ficou. Mais ou menos como o Macron, presidente francês, veio com aquela história da nossa casa, e depois dizendo que a Amazônia produz 20% do oxigênio mundial, que eu não sei de onde tirou essa pérola, sendo que no vestibular, se você colocar isso, é um zero. Quando você vê líderes de países fazendo algumas colocações lamentáveis, e pessoas que deveriam fazer uma colocação baseada em fatos científicos, fazendo colocação lamentável, é difícil. Então isso é apenas a ponta de um iceberg. Porque nós estamos aí, nós vemos às vezes, o indivíduo fala dentro de internet situações que chegam a ser lastimáveis. Como por exemplo, como assistindo uma palestra de uma pessoa que se autodenominava da área médica, sem nunca ter tido diploma, que o homem tinha grande influência nos terremotos, nos abalos sísmicos. Só para você ter noção, o homem realmente pode ter pode até ter uma influência no abalo sísmico, mas não na tectônica de placas, de forma alguma. Ele pode causar um abalo sísmico com a retirada de lençol, retirada de água do lençol freático, e o que está causando hoje no México, o que fez em Itatiba, em São Paulo. Construir de repente uma cidade ou um bairro em cima de um relevo kárstico formado por cavernas, e depois com chuvas a dissolução do calcário, e pode cair o teto da caverna e causar um abalo e realmente fazer com que a pessoa ali sofra problemas sérios. Ou uma explosão nuclear, geralmente são feitas cavados em determinados locais até 1 quilômetro de profundidade, causar pequenos abalos sísmicos. Mas a nossa companheira dizia que o homem era responsável pelos terremotos, pelo peso das cidades, etc. Aí nós vamos vendo que são questões infundadas com pessoas que se arrogam ter conhecimentos. Por isso que no nosso canal Guerrilheiro da Educação você não encontra opiniões. Nós aqui damos apenas situações de vestibular, porque é muito difícil você ver, por exemplo, alguns cientistas, inclusive britânicos, dizendo que nós estamos com um problema de superpopulação, que não temos comida, e não é assim. A ONU fez um estudo na década de 90 que poderíamos alimentar 30 bilhões de habitantes
desde que os padrões de consumo da humanidade fossem modificados. E aí as pessoas apregou dizendo que a solução seria, como já teve até um indivíduo que tinha um programa na BBC, que dizia que a solução seria a castração química. E hoje na Europa você vê aí surgindo movimentos para que não se tenham filhos. Então, coisas sem embasamento científico e alarmista, como por exemplo o Big One. Alguma coisa acontece no meu coração e não tá gravando. O Big One, que é o grande terremoto da falha lá de Santo André. O alarmismo que se colocou dizendo que aconteceria esse fenômeno e nós teríamos um problema sério, os milhões de mortes. Aí colocavam 10 anos, 20 anos, 30 anos. Vai acontecer, um dia vai, mas pode ser que não seja tudo isso. Aí alguns aí dizendo que a energia nuclear é uma energia suja, coisa que não é, ela é uma fonte limpa. Acidentes são outras situações, tá? Então, meu filho, fala conosco, tá? Cuidado com as suas opiniões, que às vezes elas são infundadas. Primeiro você leia, para depois dar opiniões. É nóis, estamos seguindo aqui pelo Noroeste Paulista.